A minha trajetória. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e hoje irei compartilhar sobre a minha trajetória que vivi para o desenvolvimento de toda a minha carreira. Muitos que me acompanham me perguntam: Rodrigo, como é que foi tudo que você fez para chegar até onde chegou? Então é disso que eu vou fazer agora para vocês, abrir o coração e compartilhar tudo o que foi mais relevante até então. Então, inicio comentando que após o primeiro quadro mais significativo de reflexão na minha vida, que foi a minha lesão que aconteceu aos 14 anos, uma lesão de joelho que me impossibilitou de praticar um esporte que eu tanto gostava, que era o futebol, eu comecei a refletir um pouco mais sobre a minha trajetória dali em diante. O médico me disse: se você cuidar da sua alimentação, quem sabe você volte a praticar o seu futebol. E eu falei: por que não? Então nunca tive atenção até então à alimentação e a partir daquele momento eu falo que isso foi um ponto positivo no final para mim, que a partir dessa lesão eu comecei a ler sobre alimentação e consequentemente sobre nutrição. Mas quando já chegou a época de escolher a faculdade, eu corri um pouco contra a maré, porque eu já tinha esse interesse sobre alimentação e nutrição, mas quando eu falava sobre nutrição, naquela época, que não faz tanto tempo, a nutrição não era muito bem vista, valorizada e assim consequentemente incentivada. Mas eu tinha a clareza de que era aquilo que eu gostava e de que era para aquele lado que eu deveria ir. Passou-se o primeiro semestre, o segundo semestre, não peguei nenhuma que a gente chama de dependência, né, DP, ou seja, então desde o princípio eu acabei me envolvendo bastante com a nutrição, mas eu considero que o dia D foi no terceiro semestre, quando eu recebi a oportunidade, assim como outros também, de estarem participando de um processo seletivo para iniciar a iniciação científica na Faculdade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, a USP. Poxa, que orgulho de mim, né? Então, ter essa condição de estar dentro de uma universidade reconhecida, certamente com grandes profissionais, só que sabia da dificuldade que seria estar dentro daquele ambiente. Mas eu não tinha muita dimensão de como é que seria, na verdade, só sabia que seria difícil. E aí eu comecei a perceber, por estar dentro daquele ambiente, que eles falavam uma língua diferente, uma língua que eu não entendia, não conseguia me expressar, e não era francês, não era inglês, era a língua da ciência da nutrição. E ao invés de me desanimar e acabar então desistindo, eu acabei me motivando e começando a me dar a condição de me envolver em relação à leitura, estudar, me desenvolver e conhecer essa ciência da nutrição. Pronto, bastou-se alguns meses para eu começar a me apaixonar e aí a intensidade foi muito grande desde aquele momento para com o meu próprio desenvolvimento. Passaram-se poucos meses e eu já conseguia interagir com os profissionais de lá, já entendia o que eles estavam dizendo, lógico que com muito menos conhecimento, mas eu tinha aquela humildade de estar a todo momento buscando estar aprendendo, e o estar aprendendo não acabava lá, acabava na hora que eu ia dormir. Enquanto eu estava acordado, eu ficava me preocupando em ler, em adquirir mais conhecimentos, ouvir outros profissionais, e isso foi persistindo. Então não havia final de semana que eu não estudava, não havia sábado, domingo que eu não estava estudando, não havia feriado. Eu abdiquei bastante dessa vida social para me gerar essa condição de evolução profissional. Assim eu recomendo vocês também a terem a clareza de que isso é satisfatório para vocês e se sentirem positivos com este ambiente, porque muita gente se sente de certa forma isolado, se sente um pouco desconfigurado da realidade dos que estão próximos de vocês, muitos amigos se divertindo, vamos se dizer, saindo, mas a minha diversão era aumentar o meu nível de conhecimento. Eu me sentia muito feliz por isso que eu consegui me manter regular por muitos anos estudando a todo momento. Isso não é fácil para ninguém. E aí o tempo foi passando e eu comecei a virar referências para as pessoas que estavam ao meu redor. Então familiares, amigos, todo mundo já falava de alimentação e já direcionava para mim. E isso eu considero um ponto fundamental para vocês. Vocês precisam realmente ser referência, principalmente das pessoas que estão perto de vocês. Então, se você precisar de um advogado, você vai lembrar de uma pessoa X. Se você precisar de um médico, você vai lembrar da pessoa Y. Se você precisar de um engenheiro,
E eu tinha que ser esse nutricionista. Se alguém falasse de nutrição, dentro das pessoas que me conhecem, elas tinham que lembrar de mim. E isso, sem muito conhecimento na época, eu sabia que isso era importante para mim. Então eu gerava conteúdos, estava sempre disposto a conversar com todo mundo sobre alimentação, só que para que eu tivesse essa segurança, eu estudava, como eu disse, a todo momento. A parte de iniciação científica era praticamente de domingo a domingo, estando lá dentro de um ambiente laboratorial, que recomendo para você que tem conhecimento da importância disso, ou para aqueles que não tiveram ainda uma leitura trazendo a ciência da importância de estar dentro de um ambiente onde você desenvolve ciência, é muito diferente, é um mundo completamente diferente, que assim então me possibilitou a condição de entender o porquê de tal substância realmente trazer benefício. Ela foi investigada através de grupos, né, de estudos e, consequentemente, se você não está lá dentro, você vai ter muito mais dificuldade de compreender todos os conhecimentos que você recebe. Virando referência para essas pessoas próximas, também eu comecei a buscar os estágios, né? Então, além da iniciação científica já ser um estágio também, eu buscava nos momentos que eu tinha livre, que eram poucos, ter a condição de estar estagiando em alguma outra função, seja ela qual for. Então eu passei por todas as áreas, desde os estágios obrigatórios aos não obrigatórios, né, os extracurriculares, e todo mundo que me dava oportunidade, eu fazia o meu melhor e era reconhecido por isso, então sempre tive uma boa aceitação em todos os ambientes que eu passei. Não me preocupava em só estar falando sobre nutrição, se precisasse limpar o chão, se precisasse organizar alguma coisa, era proatividade total. A ideia era realmente estar aprendendo e eu sempre levei em consideração que tudo na minha vida, quanto mais eu estar intenso dentro do meu aprendizado, melhor vai ser minha capacidade como profissional e como pessoa, e isso está sempre interligado, né? Então eu considerei muito importante tudo que eu vivi dentro dos estágios e tudo que eu vivi dentro da faculdade, todas as áreas, todas as matérias são importantes sim, né? Desde a ética, que às vezes a gente passa batido, ou alguma coisa que você não gosta tanto, não quero falar de gastronomia na nutrição, mas é importante também. Beleza, me formei. Parecia que eu tinha feito 18 anos e queria tirar a habilitação do carro. Sabe quando você fica ansioso? No dia seguinte você já quer correr atrás da documentação para conseguir a sua liberação? Foi assim que aconteceu comigo. Tanto que, até hoje, eu não conheço ninguém que teve essa experiência que eu tive. Eu peguei o meu primeiro CRN com a barra P, que é provisório. E já mandei fazer um monte de coisa. Mandei fazer cartão, receituário, fiz um monte de coisa. E era assim, era a numeração 38867/P. E ela falou para mim, mas poxa, se você aguardar mais 3 meses, o conselho dizendo, o seu /P já não precisa mais. Mas se você quiser utilizar desde já, você vai precisar colocar que o seu é provisório. E aí eu falei, maravilha, não tem problema nenhum, vamos para cima. E eu não conheci, sinceramente, outro profissional que teve essa experiência de já querer esse imediatismo, essa ânsia, né? esse desejo de fazer as coisas acontecerem. E eu considero isso um ponto interessante dentro da minha trajetória. Então, tive a oportunidade de atender em academias, que eu acho um público interessante, porque inicialmente eu já tinha algumas oportunidades por, como eu disse, virar uma referência para as pessoas próximas de mim. Mas para você ter uma agenda cheia, aí é importante você estar dentro de um espaço onde haja um interesse sobre a nutrição. Então você não vai estar do lado de pessoas que são sedentárias e não têm interesse nenhum em uma alimentação saudável e querer dentro daquele espaço ter os seus pacientes. Então os locais-alvos são importantes. Passei, reforço, por academia, passei por loja de suplemento, por clínicas médicas, vamos se dizer, e também atendi a domicílio algumas situações e fazia o que fosse necessário quando a oportunidade aparecia. Então, recomendo que vocês tenham essa colaboração, essa união com outras empresas que dão essa condição. E assim, consequentemente, vocês vão ganhando seu espaço por merecimento, mas por ter tido a oportunidade também. Hoje eu conto com uma equipe
fantástica, né, que acredita no brilho dos meus olhos e que enxerga o quanto eu amo isso que faço e, consequentemente, eu tive nesse período de trabalho insano nesses locais todos que eu citei para vocês, eu tive muito cuidado de guardar dinheiro, né? Então eu fiquei por muitos anos guardando dinheiro e as coisas estavam acontecendo para mim. Não sei, para vocês, quem sabe quando você acaba ganhando muito mais dinheiro do que você gasta, você acaba podendo se perder no seu caminho, vamos dizer, gastando à toa, comprando um carro desnecessário, comprando acessórios que não há de necessidade para você. E eu sempre tive esse pé no chão porque eu gostaria de ter a condição de investir na minha empresa. Então, vamos dizer que a minha maior conquista em relação à parte financeira, que já foram, graças a Deus, algumas, foi a compra desse espaço que vocês estão enxergando nesse momento. Este aqui é o meu consultório, sejam todos bem-vindos, né, a este canto que foi conquistado com muito esforço e eu tive a condição de comprá-lo com base no meu esforço e também esse cuidado de guardar dinheiro. E hoje nós contamos com 2 salas, esta e mais uma, dentro do que nós chamamos de Complexo NutriSports. E a nossa evolução aqui, como de base de slogan, ela não pode parar. Estamos a todo momento em desenvolvimento. E eu sigo uma referência do Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, né? Um professor, um escritor, enfim. Ele diz que você precisa fazer o seu melhor dentro das condições que você possui, enquanto você não tem condições melhores ainda para fazer melhor ainda. Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve trajetória, no sentido de estar resumida para vocês, e que com isso eu possa gerar uma motivação. E além disso, não deixe de curtir para nos ajudar aqui a propagar mais ainda esse canal, compartilhar, comentar. E foi um grande prazer poder compartilhar a minha trajetória com vocês. E até uma próxima. Reforço, meu nome é Rodrigo Moreira. Muito obrigado. Valeu!